Em reunião recente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou clara ao ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, a sua insatisfação com o titular da Educação, Abraham Weintraub. Ao responsável pela articulação política do governo, o presidente da Câmara disse estar disposto a ajudar a aprovar pautas importantes de todos os ministérios, menos da educação. Nesta quarta, o ministro Weintraub ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter durante parte da manhã. Apoiadores usaram a hashtag Fica Weintraub para defender a permanência dele à frente da pasta. A dúvida sobre a continuidade dele no cargo se intensificou depois das falhas na correção das provas do Enem. Além disso, segundo a Folha, uma decisão do INEP de pular uma etapa no recálculo do Enem para apressar a resposta aos erros em notas no exame de 2019 abriu dúvidas sobre os resultados da prova, afirmam funcionários do Instituto e do MEC. O INEP reavaliou o desempenho dos participantes no exame após os erros virem à tona, mas, uma vez que obteve os novos índices de acertos, não recalculou os parâmetros para atribuir peso às diferentes perguntas do teste. Como esse cálculo exigiria mais tempo para ser concluído, o MEC abriu mão dele para dar uma resposta rápida aos erros e manter o cronograma do SISU. Sem esse procedimento, uma espécie de recalibragem do exame, não é possível ter 100% de confiança nos resultados publicados, afirmam esses funcionários que falaram ao jornal sob a condição de anonimato. E ainda sobre o MEC, mais uma informação. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, afirmou que o Ministério da Educação acabou extremamente contaminado por diferentes ideologias e, por consequência, precisa agora ser descontaminado dos dois lados. Ao comentar os erros de correção nas provas do Enem, o general Heleno disse que a prova foi impecável, sem conotação ideológica, mas, de acordo com ele, inegavelmente, o Ministério da Educação foi um ministério extremamente contaminado, Zé. Houve sim contaminação. O ministro Weintraub foi o segundo, ministro do Ministério da Educação, enfrentou dificuldades e, em vez de ficar acuado e se trancar no gabinete dele, ele foi em frente, fez acusações novas e enfrentou grupos que estavam lá no Ministério há anos, e conviveram esses grupos com vários ministérios, vários ministros, e continuaram. Me disse o ministro que ele levou até uma cusparada na cara quando se reuniu com funcionários do Ministério da Educação. Dele denúncias e avaliações pesadas que mostram, por exemplo, que o Ministério da Educação se transformou num cabidão, num pagador de salários. 85% ou mais dos investimentos em educação consomem-se em salários, ou seja, isso está errado, tem que mudar. Tem que melhorar essa situação. E Weintraub vem denunciando exatamente isso. Por outro lado também, partiu em disputa pela opinião pública com os reitores, que formam uma espécie de máfia ali na educação pública e que consomem o grosso dos recursos da educação. Não é a educação básica, o ensino fundamental, não. É a educação superior destas universidades federais. E aí o ministro Weintraub realmente encontrou vários adversários. Sobre a política, ele foi advertido pela Comissão de Ética da Presidência da República, dizendo que ele não teve uma postura ética e própria de um ministro ao dizer que Lula e Dilma são comparáveis à cocaína apreendida no avião presidencial, no grupo de batedores, nem foi no avião do presidente, mas do grupo de apoio ao presidente. Ele não teria sido bom. Ali naquela oportunidade, o ministro Weintraub acabou comprando brigas importantes e vem comprando brigas e sustentando. É evidente que o presidente Jair Bolsonaro, quando falou, eu vou avaliar, pensa em avaliar é avaliar. Pode até trocar o integrante do Ministério da Educação. E agora vem o ministro que detém as informações do governo, o general Heleno, e diz exatamente com mais clareza de que é preciso descontaminar os dois lados. Não, isso não é possível. Ou o governo parte e faz a sua gestão no Ministério da Educação, porque as composições voltam para os modelos antigos, E olha, Vitor, coincidência ou não, o Vicente Santini, aquele que pegou um avião da FAB, foi para Davos, China, e só não voltou em avião de carreira porque aconselharam o presidente Jair Bolsonaro a não fazê-lo,
porque isso poderia ser mais gasto ainda a compra da passagem da volta dele em avião de carreira, na classe econômica, né? Ele estava no lugar do Weintraub, ou seja, está livre de novo lá na Secretaria Especial com status de Ministério da Casa Civil, o cargo que o Weintraub ocupava antes da Educação. Diga, Augusto. Vou começar por um exemplo histórico, né? Eu já disse aqui que há pouco tempo eu li a biografia do Gustavo Capanema, o título é Capanema, não estou enganado, e é uma bela biografia que conta a história do político mineiro que foi ministro da Educação, da Educação e Cultura, né? Por isso MEC. Ele assumiu o Ministério da Educação, depois foi agregado no final da passagem dele pelo Ministério, foi incorporado à Cultura. Gustavo Capanema foi ministro durante 10 anos. Ele resolveu todos os problemas que o Getúlio Vargas pretendia solucionar discretamente. Ele fez, por exemplo, o que os ministros do PT fizeram dando dinheiro, transformando todo o livro que dos escritores petistas em livros didáticos, né, o que enriqueceu meio mundo. Tá? O Capanema conseguiu, com seu poder de sedução e suas ligações, ele atraiu os intelectuais para o governo. O chefe de gabinete dele, para citar um exemplo que resume tudo, era o Carlos Drummond de Andrade. Né? O prédio do Ministério foi construído com a participação de Niemeyer, Lúcio Costa, gente assim. Ele tinha ligações estreitas e trabalhava com o Ministério, com o Portinari, com todos os artistas da época. E os artistas continuaram trabalhando com ele, mesmo depois do advento do Estado Novo. Por quê? Porque eles tinham missões a cumprir ali e cumpriam conforme o combinado. Então ele fez a reforma do ensino e tudo em silêncio, né? Como um bom mineiro, caso do Zé Maria, ele fazia, ele não falava. O problema principal do Ministério hoje é o alarido, é a estridência, é o barulho. É claro que a contaminação houve. Como houve contaminação no Ministério da Infraestrutura, dos Transportes. O que está fazendo o atual ministro com eficiência exemplar? Está fazendo coisas, tocando obras e tal, e limpando aquilo com discrição. O ministro Weintraub deve defender as ideias dele e tal, mas diante de erros factuais, erros que são constatados com objetividade, tem que reconhecer a existência deles e sair dessa. Esse Enem foi muito mal feito. Ponto. Não deu certo. Então tem que encarar isso aí e esquece por um momento a briga política. Não fala, ninguém devia falar em fraude, em sabotagem e tal, sem apurações. Agora reconhece a primeira medida que eu vou recorrer a um truísmo aí de novo. A primeira medida a se tomar para resolver um problema é reconhecer a existência do problema. Não adianta ficar brigando. Transformar isso aí num caso judicial, transformar o Enem num caso judicial é um erro. Isso não deve acontecer. Então, há contaminação? Claro que há. Tem que descontaminar? Tem. Mas isso não deve impedir que as coisas a serem feitas sejam feitas com competência. Alguém falhou feio. É a hora de você punir usando os critérios da meritocracia. Quem vai mal sai. Tá? Isso aí a gente faz nos jornais, nas redações. Eu dirigi redações fazendo isso. Faria muito mal, trocava por um melhor. É da vida. É assim mesmo. Então tem que olhar esse caso, esses erros todos, com muita objetividade e constatar que a discussão ideológica, política, nesses momentos é absolutamente dispensável. É absolutamente dispensável. Não se resolve com palavras de ordem, nada disso.